Iniciando nossa gravação, deixa eu dar algumas explicações. Para o 7º semestre, eu também enviei alguns anexos para vocês, eu enviei ontem. Então, assim, tudo que eu tinha postado no AVA, eu enviei também para o e-mail de vocês, né? Para não ter aquela dúvida, não ter, assim, não gerar dúvida alguma. Outra coisa, algumas alunas que estão aqui conosco nessa disciplina, eu já expliquei para quem estava entrando. Algumas alunas não estão na minha lista. Não é o caso da Delma, não é o caso da Alessandra, não é o caso da Rúbia. Então, assim, mas a gente tem muitas alunas que não estão na lista, né? Então, elas não estão no AVA comigo, né? Conosco. É complicado porque eu estava imaginando, puxa vida, eu estava postando o material e algumas não tinham acesso. Então, o que eu fiz? A gente descobriu isso esse final de semana, porque algumas aqui estão na lista da Cláudia, da professora Cláudia. Então, assim, para evitar, né, que vocês não tenham acesso, eu já bombardeei tudo que tinha de material para vocês, tá? Então, assim, mandei ontem, inclusive, gente, o link da prova, né? Porque o link tá também no AVA, tá na primeira aula, lá no primeiro encontro, na pós-aula. Então, olha, certamente os professores da segunda e da terça-feira já explicaram para vocês, mas eu vou tornar a explicar na nossa disciplina. O link que eu passei no e-mail, eu passei, eu acho que 2 ou 3 links, né? 2 vídeos e um link da prova. Então, olha, vocês precisam entrar naquele link. A nossa prova vai ser na quarta-feira, dia 22. Só que atenção, porque se vocês tiverem aula, se vocês tiverem prova na terça, vocês não vão poder fazer na terça. A avaliação da terça, vocês vão ter que fazer na quarta. Então, cuidado para não acumular e vocês ficarem perdidos, tá? Então, a nossa avaliação vai ser na quarta, dia 21, começando às 19 horas, do dia 21, e terminando às 19 horas do dia 22. Mas, gente, qual a minha sugestão? Deu 19 horas, vocês teriam que vir para a aula de qualquer forma, né? Então, assim, iniciou, abriu a prova, já façam, né? Se a gente tiver que acumular alguma coisa, a gente acumula dinheiro, a gente não acumula serviço. Então, abriu, já façam, já ficam livres, tá? Uma outra informação é que o pessoal pediu, a coordenadora pediu para que na semana seguinte, a semana de avaliação, a gente fizesse a vista de prova. Então, não vai ter matéria nova na semana seguinte da semana da prova, a gente vai fazer a vista de prova, fazer uma revisãozinha, porque até porque vai ser necessário para vocês, para a gente adentrar em um outro conteúdo. Vocês precisam ter consciência de Comte, de Durkheim, de Hegel, e de Weber, tá? Então, assim, isso aí é necessário. Vocês precisam olhar para a obra e saber o autor que fez aquela obra, tá? Igual, eu olho para um quadro do Romero Brito, eu sei que foi dele. Eu conheço o Baporu, sabe que é Tarsila do Amaral. Então, vocês precisam olhar para a escrita e identificar o autor. Igual mãe, olha a letra e fala assim, nossa, foi minha filha fulana, foi minha filha Giovana, foi fulano, ciclano, beltrano, tá? É a mesma coisa com o aluno. Você olha aquela letra e fala assim, nossa, foi isso aqui quem escreveu foi Joãozinho. Então, gente, vocês precisam analisar a obra de Marx e saber qualquer escrita dele falou de luta de classe, é Marx. Tá? Isso aí precisa estar impresso no DNA de vocês. Eu vou falar sobre uma analogia, né, entre a Igreja Católica e entre a sociedade, eu sei que é Comte. Né? Vou falar de fato social, eu sei que é Durkheim. Tá? Da mesma forma, Hegel, Weber, então vocês precisam disso, sabe por quê? Porque primeiro vocês estão num curso, né, acadêmico. Segundo que isso sempre cai em concurso. Terceiro que vocês precisam se melhorar a cada dia, né? Então, para isso é necessário vocês entenderem no mínimo alguns filósofos e sociólogos e tudo mais. Isso aí não é para mim, é para vocês, tá? Então, só esse esclarecimento, prova dia 22 às 19 horas, gente, super, hiper, mega, master, blaster fácil, né? Entrou no link às 19 horas, só que assim, entrem, finalizem, enviem, quanto mais cedo vocês finalizarem, eu vou ficar lá consultando. Mais cedo vocês terão a nota de vocês, tá?
Então, assim, não é nada demais. Outra coisa também, eu vou estar online, vocês não precisam entrar na aula. Mas gerou alguma dúvida, professora, socorro, pelo amor de Deus, não consegui entrar. Me dá um alô, né, aqui nesse link aqui, porque eu vou estar online, vou estar às 19 horas aqui, tá? É óbvio que eu não vou explicar nada da prova, né? A gente não vai falar sobre questões da prova, isso não. Mas, assim, precisou de um help, gente, eu vou estar aqui, tá? Vou estar online, vou estar junto com vocês, estamos juntos, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar. Tá, então, assim, de qualquer forma, o link tá. Não adianta entrar agora. Se alguém teve curiosidade de entrar, vocês viram que não abre, porque a prova está programada para as 19 horas. Não conseguiu entrar pelo AVA? Não tem problema. Entra pelo link que eu enviei. Abre no celular, vocês podem abrir no celular, no computador, onde for melhor para vocês. Eu não sei, gente, eu não acompanhei quem entrou aqui, mas a Rita, eu sei que ela não está em São José, ou ela não estava em São José. Então, se alguém tiver, a Rita do 7º semestre, se alguém tiver o contato dela, eu não sei se onde ela está tem internet e tudo mais, mas avisem, por gentileza, né, a ela que vai ter nesse dia, aliás, é semana de prova, então seria interessante ela ficar bem antenada em relação a isso. Valeu, Ale, valeu mesmo. Então, gente, vamos lá, deixa eu só abrir. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa semana de prova? Eu sei que eu estou meio repetitiva, porque, né, a gente está na quarta-feira, então provavelmente os professores da segunda e da terça já explicaram, já dissecaram isso com vocês. Mas, assim, eu estou fazendo isso porque às vezes vai que alguém aqui não tenha assistido aula segunda ou terça, tá bom? Deixa eu só. A gente está com um número bom de alunos na sala. Vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Weber, tá? Escreve com W, mas a gente chama Weber. Deixa eu só colocar lá. Todo mundo consegue visualizar aí, né, o PPT? Sim, professora. E sobre a Rita, ela está por dentro de tudo, viu? Ah, então a gente ótimo. a gente conversa todos os dias. Ela viu que o link da prova dela está no AVA. Legal, o meu não está no AVA. O meu está no e-mail que eu vi hoje. Tá ótimo, Delma, obrigada, Mas viu? ela está sabendo, sim. Ela está por dentro de tudo. Ai, muito obrigada. Gente, vocês são muito tops, viu? Nossa, é muito gostoso estar com vocês. Ó, vamos lá. Max Weber. O objetivo e a preocupação de Weber é compreender o sentido que cada ator dá à própria conduta. Professora. Oi, amore. Eu não estou conseguindo ver o slide. Eu não sei se é para todos ou só para mim. É a Natália, né? Isso. Natália, eu acho que a maioria está conseguindo ver. Gente, tem mais alguém que não está conseguindo ver? Eu acho que a maioria está conseguindo. Natália, será que se você sair e depois entrar... Porque às vezes acontece isso. Às vezes vocês precisam sair e entrar novamente para vocês conseguirem ver. Agora eu consegui. Ah, beleza, valeu. Eu não sei que mágica que acontece, porque assim... Eu também não sei. Bom, tudo bem. Se funcionou é o que interessa, né? Apareceu. Tá bom, valeu, Natália. Gente, vamos lá, continuando. O objetivo e a preocupação de Weber é compreender o sentido que cada ator dá à própria conduta. Olha, depois, na semana que a gente vai fazer a vista de prova, eu vou fazer tipo um resuminho, a gente vai fazer tipo um resuminho para vocês entenderem bem a diferença entre uns e outros, tá? Mas, assim, vocês lembram que Durkheim, ele falava de fato social. Então, o fato social era uma coisa que chegava até nós e a gente, assim, era como se tivesse vida própria, né? Como se fosse algo que realmente acontecesse sem que nós, né, sociedade, fizesse nada. Olha, de qualquer forma, o fato social vai acontecer. Há uma ordem natural que esses fatos sociais, eles vão chegando à sociedade. Então, assim, uma sociedade com vida própria, eu falei bastante disso. Já para Weber, não. O objetivo dele é compreender o sentido que cada ator dá à própria conduta. Então, cada um de nós tem uma interpretação. É a interpretação das ações sociais, então, a ação social dos indivíduos e o grande objeto, aliás, o grande objeto de trabalho desse autor. Então, assim, diferente do Durkheim,
né, que acreditava em uma sociedade com vida própria, fato social e tudo mais. Weber, ele interpreta que cada indivíduo, ele é autor da sua vida, né? E nessa esteira podemos depreender que a relevância que ele dá ao sujeito que pratica as ações é um grande destaque em sua sociologia, o que distingue das concepções mais coletivistas dos outros clássicos, tipo Marx e Durkheim. Deixa eu só diminuir aqui. Para Weber, portanto, o indivíduo é um sujeito detentor de motivações específicas que serão dirigidas por meio das ações para que, então, sejam concretizadas. As ações sociais, a depender dos sentidos intrínsecos a elas, serão caracterizadas como tradicional, afetiva e racional. Então, gente, ele trabalha em cima de ação social. São as nossas ações. É o que a gente faz no dia a dia. Diferente de Durkheim, que os fatos sociais chegavam até nós como se a sociedade, como se fosse um outro ser, e não fruto das nossas ações, tá? Só que Weber, ele era alemão, filho de uma família de burgueses liberais, teve uma sólida formação acadêmica, e a formação dele foi em direito e filosofia. Ele tornou-se um estudioso reconhecido, ainda em vida, e estudou história, ciência política, econômica, administração. Ele estudou um monte de área. Ele foi professor universitário e pensador influente nos circuitos políticos de sua época. Gente, ele era mega influente na política. Até porque é filho de burguês liberal, então, assim, tem todo um arcabouço por trás. Então, assim, eu trago um pouquinho da biografia deles para vocês entenderem a diferença dele em relação a Marx, tá? Ele foi conselheiro do Tratado de Versailles. O que é isso? Peraí, deixa eu só voltar lá, porque tem gente pedindo para entrar, meninos. Cíntia. Ó, ele foi conselheiro do Tratado de Versailles. Assim que finalizou a Primeira Guerra, a Alemanha não teve sucesso, ele atuou na negociação da rendição alemã, né? Pós-guerra. Né? Na verdade, assim, um pouquinho antes de finalizar a guerra. Então, assim, ele, enquanto alemão, ele atuou, ele era mega politizado. É importante também destacar que a ação social, como eu já havia falado, designa toda a ação humana. Então, o que é ação social? Eu coloquei aqui, olha, eu tinha aqui no nosso, deixa eu apontar com laser. Ação social. O que é ação social? É toda a ação humana, incluindo aqui a omissão, a tolerância. Então, tudo que é ação, né, da humanidade, nossa ação enquanto indivíduo, ele nomina como ação social. Ele também, gente, assim como todos os outros, a partir do positivismo, né, que o pai do positivismo foi o Comte, foi lá o primeiro considerado pai da sociologia, tudo é método, tudo é método. Então, assim, ele também traz um método para estudar a sociedade e o estudo das ações sociais. Então, assim, eles trabalham em cima de método. Vamos lá, adiante. E outra coisa também, ele trabalha em cima de ações sociais que são irracionais e são racionais também. Então, ele desenvolve 4 tipos de ações sociais. Irracionais, o que é irracional? Aquilo que acontece, que a gente nem pensa para que a gente haja, né? Então, assim, uma ação social irracional é um exemplo, gente, é a ação tradicional. É aquela ditada pelos hábitos, costumes, crenças, transformada numa segunda natureza. Gente, isso aqui é importante que vocês depois passem uma boa vista, tá? Vamos só voltar aqui. Ele trabalha, só para que vocês entendam. Então, assim, eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção. Ele trabalha em cima de ações sociais, que são as ações dos indivíduos. É a nossa prática, é como a gente age. Essas ações, ele divide em irracional, e racional. O
que é a diferença entre um e outro? Irracional é aquilo que a gente está tão, assim, habituado a fazer, é algo automático. E tem também a racional, aquilo que a gente pensa. É importante que vocês percebam isso, para vocês perceberem mais à frente algumas diferenças, né, dele em relação aos outros. Então, vamos lá. Uma ação tradicional, ele nomeia como ação irracional, né? Porque a pessoa não pensa para agir, tá intrínseca. É aquela ditada pelos... Já é hábito, tipo assim, você acordou, você abre os olhos. Você acordou, né? Depois de alguma preguicinha, você levanta, né? Você escova os dentes. Então, é um hábito. Você não pensa muito, nossa, agora eu vou ter que pegar o creme dental, passar nas... Não, você faz, né? Então, isso aqui é uma ação tradicional. É algo que, para ele, é irracional. É um hábito, é um costume, é uma crença. Tem gente que tem hábito de passar em frente à igreja e fazer o sinal da cruz. Você pensa a respeito disso? Não, você faz, né? Virou hábito. Então, a tradicional é hábito, costume, crença, transformada numa segunda natureza. Para agir de conformidade com a tradição, o ator não precisa conceber um objetivo ou um valor, nem ser impelido por uma emoção. Obedece simplesmente a reflexos enraizados por longa prática. Então, assim, eu passo em frente à igreja, ou entro na igreja, faço o sinal da cruz, eu não preciso estar pensando, é automático, né? Às vezes você chega para uma mãe, para um pai e pede bênção. É automático, você não vai lá e pensa naquele movimento. Não, é automático, tá? E nem precisa de muita emoção para isso. Você faz. Uma outra ação, segundo Weber, que é irracional, aquilo que você também não pensa, é a ação afetiva. O que é isso? É a ação ditada imediatamente pelo estado de consciência ou humor do sujeito. É quando a mãe, sem pensar nas consequências, isso não pode acontecer, tá, gente? Bate na criança que se comporta de modo insuportável. Né? Então, assim, a mãe nem pensou que está na frente de todo mundo, ou mesmo que não esteja. A criança fez alguma coisa, às vezes é uma coisa automática, ela vai lá e bate. Ou algum jogador de futebol que numa partida, né, perdeu o controle e foi lá e socou o outro. É uma ação que é afetiva, é irracional, você não pensa. Então, todos estes casos, a ação é definida por uma reação emocional do ator, em determinadas circunstâncias, e não em relação a um objetivo ou a um sistema de valores. Tá? Então, temos a irracional tradicional e a irracional afetiva. Só que nós também temos a ação racional. Racional é aquela que a gente pensa, que a gente tem a intenção. Essa racional se subdivide em duas: aquela com relação a um objetivo e outra em relação a um valor. A ação racional em relação a um objetivo é a ação social com relação ao objetivo, é a ação do engenheiro, por exemplo, que constrói uma ponte, do especulador, que se esforça por ganhar dinheiro, do general que quer ganhar uma batalha. Em todos esses casos, a ação é definida pelo fato de que o ator concebe claramente o seu objetivo e combina os meios disponíveis para atingi-los. Então, gente, o que vocês estão fazendo aqui? É uma ação racional em relação ao objetivo de vocês. Acho que tem mais gente querendo entrar. Espera só um pouquinho, meninos, por favor. Vamos lá. Ó, o que vocês estão fazendo aqui é uma ação racional que tem um objetivo, tá? Então, vocês estão aqui, seja porque vocês precisam, né? Sabem que tem que estar aqui porque vocês precisam fazer uma prova, vocês precisam de um diploma. Vocês estão na faculdade por quê? Isso aí é uma ação, Weber já falava isso. É uma ação racional com objetivo. Alguns autores, gente, colocam aqui, trocam essa palavrinha objetivo por fim, ou fins. Racional por fins, que é a finalidade, dá igual, tá? A mesma coisa.
Ele também falava que tinha uma outra ação racional, que é em relação a valor. O que é isso em relação a valor? O ator age racionalmente, aceitando todos os riscos, permanecendo fiel à sua ideia de honra. É, por exemplo, o capitão que afunda com seu navio. Aqui tem que colocar a letra maiúscula. A ação é racional, não porque tende a alcançar um objetivo definido e exterior, mas porque seria desonroso deixar de responder a um desafio ou abandonar o navio que afunda. Então, um exemplo, eu não gosto muito de me meter na seara da religião, mas um exemplo, assim, não é crítica, né? Então, assim, imaginemos que uma pessoa católica e está conversando com uma pessoa que não é católica, né? E aí a pessoa católica fala assim, não, você tem razão, mas eu sou fiel à minha religião, eu vou continuar sendo católica, tá? Então, é uma ação racional, porque é pensada em relação a algum valor, tá? Seja moral, seja ético, religioso, político. Um outro exemplo, política também, que é outra seara que a gente não tem que se meter, mas é só um exemplo, não estou defendendo X, Y, Z. Eu sou do partido X. Mas, poxa, esse partido cometeu um agafe e tal. Não, eu sei que esse partido cometeu um agafe, mas eu sou fiel ao partido. Tudo bem, gente? Vocês percebem? Então, seja em relação a... eu trouxe esses exemplos de política e religião porque ele dá esses exemplos de política e religião. Isso não quer dizer que a gente está defendendo o lado X ou o lado Y, tá? Então, assim, ele dá esses exemplos. Deixa eu só continuar aqui. Tá todo mundo vendo o PowerPoint, né, gente? Sim. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu acho que não está passando como eu queria que passasse. Espera um pouquinho, gente. Só voltar aqui, porque está faltando... É rapidinho. Tá. Agora sim. Deixa eu só... Tá. Vocês entenderam, então, a diferença entre racional com objetivo e racional valor? Ok? Podemos passar? Eu vou passando mais para frente. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Não tem. Ok. Deixa eu só passando aqui, porque daí eu vou repetindo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha, tipologia da ação social de Weber. Temos, então, a tradicional. Isso aqui é irracional, é aquela que a gente não pensa. Ação tradicional, determinada por costumes enraigados. Trocas de presente no Natal. Tem família que faz. Mas época de Natal, eu tenho que comer Professora, tá dando interferência. Tá, peraí, deixa eu só colocar o mudo, gente, para não dar interferência para o pessoal. Acho que agora vai melhorar, Lê. Olha, a tradicional, então, um exemplo. Dia dos Namorados. Deixa eu só voltar, que tem gente querendo entrar. Dia dos Namorados. Tem gente que acha que tem que comprar presente, tem que ter troca de presente. Ou Dia das Mães. Isso aqui é uma ação tradicional, tá? É algo que vocês fazem porque é um costume, é um hábito. Ação tradicional, aliás, irracional afetiva, é aquilo que vai de acordo com as nossas emoções. Torcida de futebol, ou tem gente que tem o hábito de, na hora que dá tchau à mãe, ou chega, dá um beijo na testa, ou pede bênção, isso tudo é uma ação irracional afetiva. A gente está só recapitulando aqui. Ação agora racional, com relação a valores. Como assim? Determinado pela crença. Só voltar. Eu não sei por que agora eu estou tendo que assim, admitir vocês. Antigamente vocês entravam coisas de ferramenta, né? Olha, ação racional com relação a valores, determinada pela crença consciente em valores. Então, seja ético, estético, religioso, qualquer outra forma. Um trabalho voluntário.
é em relação a valor. Mas como assim em relação a valor? Eu tenho a minha ideologia. Então, assim, eu faço trabalho voluntário. Pode chover canivete, mas eu estou fazendo trabalho voluntário, tá? Então, assim, isso aí é uma ação, Weber já nomeia como uma ação racional relacionada a valor. Ação racional relacionada a fins, que é o que vocês fazem aqui. Deixa eu só voltar, gente. É o que vocês fazem aqui. Determinada, deixa eu só ver onde é que está isso aqui. Olha, determinada por expectativas, condições ou meios para alcançar fins próprios, racionalmente. Por exemplo, uma empresa capitalista, a gente tinha falado do Marx na aula anterior, né? Então, o capitalismo, ele tem uma ação racional relacionada a fins. É importante colocar isso aqui, por isso que eu trouxe esse slide aqui, porque vocês vão ouvir falar sobre o capitalismo, que o Weber pensava no capitalismo, tá? Então, assim, ele trazia o capitalismo, o sistema capitalista, como uma ação racional com relação a fins. Lembra que eu coloquei no slide anterior, em relação a valor, eu falei para vocês, alguns nomeiam valor, outros fins, tá? Mas dá igual. Então, vamos lá, eu trouxe alguns exemplos para vocês. A sociologia weberiana trará a análise dessas ações irracionais e racionais como ponto central para a compreensão dos fenômenos sociais, visto que é por meio delas, dessas ações, que tecemos as relações que compõem a sociedade. Então, assim, ele é bem crítico em relação a isso. Então, por exemplo, imaginem aqui. Vocês conseguem ver a imagem, né? Aí tem o segurança que está, assim, esmurrando o rapaz, né? Esse rapaz, provavelmente, ele está, sei lá, em alguma marcha, reclamando por alguma coisa, enfim, não importa. Mas aqui, olha o nome, segurança. Aqui ele é aluno da Universidade Federal de Pernambuco e ele até fala para se defender, eu sou aluno. Gente, o que está intrínseco aqui nessa fala de sou aluno? Tipo assim, eu sou aluno, eu posso ser rebelde, eu posso questionar. Vocês entendem que, assim, existem valores por trás das nossas falas? E aí o segurança fala assim, o problema é teu. Tipo, eu sou segurança. Eu estou aqui para desempenhar o meu papel, tá? Imaginemos que ação social é essa, tá? Deixa eu só colocar outra ação. Aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Aqui é um diálogo, né? Um papo. Dei uma bruta topada, tá? Aqui a galinha conversando com o pintinho. Aí o pintinho fala, que foi, mãe? Aliás, começa pelo pintinho. Que foi, mãe? Dei uma bruta topada. Aí, olha só, analisa a imagem, tá? Aí ela fala pro pintinho, agora estou com esse belo galo na cabeça. Aí tá lá, o galo longe, né? E aí, ó, na outra imagem, com um belo galo na cabeça, diga quem é esse miserável. Gente, o que é isso aqui, né? Imaginem que aqui a gente colocou imagem de galinha, né, com o galo. Só que será que isso aqui poderia ser um diálogo em relação à vida normal, né? A outros sujeitos? Poderíamos trocar os sujeitos aqui da situação? Sim. Quem que arrisca falar qual ação, né, social está aqui? Pode falar, Lê. Ação tradicional. Parabéns, excelente. Então, por que tradicional, gente? Porque é algo, é hábito, é costume. Aqui, quando a gente vê né, o segurança, ele pegar o menino e agir dessa forma, ele está aqui no papel discursivo de segurança. Para ele pode, colocou o jaleco com o nome segurança, pode tudo. Né? Já o aluno, ele também acha que ele pode ser questionador. Gente, qual aluno que não é questionador? Né? O papel discursivo do aluno, é o papel social do aluno. Né? Aqui é a mesma coisa, a gente pode transferir, né, o comportamento social aqui. Nesse caso, a gente coloca aqui a galinha como, né, a mulher e o galo como um homem, mas poderia ser o contrário.
né? Porque isso aqui é tradição, ok? Eu coloquei só para ilustrar, para vocês perceberem a diferença entre uma coisa e outra. Vamos continuar. Aqui é uma outra ilustração, tá? Então, imaginemos, olha, só que às vezes, até o Weber, ele coloca, algumas ações, elas podem se misturar, tá? Então, assim, prestem atenção em relação a isso. Olha aqui o menino com um bolo, né, e vai comer tudo sozinho. Aqui é a mãe do Marcelinho, e ela fala assim, que é isso, Marcelinho? Pense nos seus irmãos. Aí ele pensando nos irmãos, e os irmãos falando assim, dá, me dá, me dá. E ele, o que ele faz? Na terceira imagem, ele come tudo, né? Ação social... Ah, eu já coloquei, não valeu. Será que vocês iriam descobrir que era afetiva? Acho que sim, né? Tava na cara. Peraí, gente, eu tenho que voltar lá. Sim, sim. Aham. Deixa eu só voltar lá. Tem alguém querendo entrar. Aline. Ó, vamos lá, voltando. Aí aqui é a afetiva. Aqui eu tenho que diminuir para vocês não... Ó, em que a conduta é movida por sentimentos tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo. Exemplo, vou à escola para ver amigos, namorada. Assim, você é movido por alguma emoção. Oi. Não, nada não. Ah, tá. Você é movido por alguma emoção. Aqui é uma ação social, né, irracional, afetiva. Tem emoção no que vocês fazem, tá? Só que também poderia... Aqui, ó. Lembra que eu falei que o Weber comentou que há momentos em que nós fazemos uma miscelânea, uma mistura entre as ações. Aqui é afetiva, ele quer matar a fome dele. Só que aqui também poderia ser aquela ação social, racional, com intenção, não poderia? Ele quer matar a fome dele e ele quer deixar os irmãos a ver navios, ok? Então, há alguns momentos que a gente pode misturar, tá? Gente, eu vou só deixar mudo o microfone de vocês, só para não atrapalhar. Espera aí, ativar. Beleza, já foi. Ó, vamos lá. Continuando aqui. Então, nós já passamos pela tradicional, passamos pela afetiva. Olha aqui, a conversa. Meu irmão, você é pobre por causa de... Você é pobre por causa de seu pecado de incredulidade e conformismo. Ele falou para o outro, né? E aí ele falou, meu irmão, você é rico por causa do seu pecado de avareza e egoísmo. Gente, aqui é uma ação social em relação valorativa, né? Que valor que você dá, né? O que você quer mostrar, né? É a valorativa, tá? Qual a sua finalidade? É guardar dinheiro? Ou é trabalhar pela causa, ser altruísta, né? Trabalhar pela causa social, trabalhar pelos outros? Que valor que você dá à sua vida? Tá? Aqui um outro exemplo. Culto da prosperidade. Entre pobre saia rico. Venha de bicicleta e volte de Ferrari, né? Aí aqui, olha, culto de oração. A gente quer chegar, né? Sair com Ferrari, só que assim, sem passar pela oração, né? Sem trabalho. Né? Então, isso aqui é valor. É ação racional, valor. Qual o valor que você dá? Tá? Qual o valor que vocês dão aos estudos de vocês? É cada um, né? Cada um vai lá e procura e quer só fazer a prova. Tipo assim, só quer ticar esse evento. Vou fazer a prova e pronto. Tem gente que não, gente. Tem gente que está querendo construir conhecimento. Quem quer construir conhecimento vai construir o castelo em chão firme. Quem quer só passar, vou só fazer a prova, o castelo vai estar na areia, né? Qualquer ventinho vai derrubar.
Então, vamos lá. Aqui são vocês, né? Ação racional com relação a fins, ao objetivo. Então, estão aqui com algum objetivo. Seja passar de ano, seja estudar para passar no concurso, mas aqui é o objetivo de vocês, né? Aqui, o jogo de xadrez, o objetivo é ganhar, é derrubar as peças do outro, é vencer, é chegar lá do outro lado, tá? Então, aqui é mais para ilustrar o que foi que ele colocou em relação às ações sociais, diferente de fato social de Durkheim, que chegava como um pacote para a gente, né? Como um ser vivo que vinha de tempos em tempos. A ação social de Weber, não. Somos nós quem criamos, nós somos os responsáveis, tá? Por tudo aquilo que acontece. Nós formamos a sociedade. Tá bom? É um pouquinho a diferença entre Weber e Durkheim. Gente, tudo bem até agora? Alguma dúvida? Vamos lá, então. Adiante. O tipo ideal corresponde a um arcabouço teórico de comportamentos, hábitos, características potencialmente observáveis em uma situação concreta. O Weber também ele fala em tipo ideal. Tá? Qual seria o tipo ideal do professor? Talvez nunca venha a existir um tipo ideal. Contudo, para uma análise sociohistórica, a construção desse arcabouço conceitual pode ser útil na medida em que ele identifica alguns aspectos gerais para serem avaliados pelo pesquisador. Deixa eu só ver quem está. Rudimeia. Então, gente, olha, aqui ele trabalha em relação a um tipo ideal, embora ele diga, né, ele afirme que não existe um tipo ideal. Possa ser que nós não venhamos a realmente conhecer um tipo ideal, mas é necessário a construção para análise sociohistórica, tá? Ah, esse tipo ideal existe? Não sei, mas vamos tentar construir um relativamente ideal. Possivelmente, o tipo ideal mais famoso para... Olha só a diferença, não sei se vocês vão pegar. O tipo ideal mais famoso para Max Weber seja o do espírito do capitalismo. Gente, totalmente oposto a Marx, né? Então, para ele, o tipo ideal aqui... Deixa eu só colocar uma... para Weber, é o espírito do capitalismo. Essa construção teórica está presente em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Não sei se alguém já leu, mas é bem interessante, assim, traçar como ele traçou essa analogia, né, a visão dele. Publicada pela primeira vez entre os anos de 1904 e 1905. Nela, o autor resgatará a historicidade do capitalismo por meio de sua relação com o protestantismo. A gente fica com um monte de dúvida, né? Nossa, como assim ele fala em um tipo ideal? E aí fala que esse tipo ideal... Deixa eu só voltar lá para a Romilda. Ele fala que esse tipo ideal é o catolicismo. Vamos lá. Toda vez que eu volto lá, volta diferente. Deixa eu ver se agora vai. Ô, Irla. Oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, Ótimo. aqui, quando você fala de tipo ideal, essa primeira parte, que corresponde ao arcabouço, você está falando de Karl Marx. É isso mesmo? Você está falando dessa segunda aqui? Possivelmente Não. O tipo ideal? Não, da primeira aqui, ó. O tipo ideal corresponde ao arcabouço teórico de comportamentos, hábitos... Tá. Quem tá falando? Quem tá perguntando? Deixa eu só ver quem tá perguntando. É a Jéssica. Ô, Jéssica, tá, vamos lá. Tudo isso que eu tô falando aqui é em relação ao Weber. Para ele, toda essa nossa fala de hoje é em relação ao Weber. Eu estou trazendo em alguns momentos a diferença em relação a Durkheim, é só para colocar assim alguns... só para lembrar vocês a diferença entre uma coisa, um e outro. Marx, ele era abaixo do capitalismo. Professora. Oi. Pode ser que ela pode ter se confundido pelo nome, o Marx com o Marx. Tá. É que o nome, assim, o Karl Marx tem um Rzinho aqui, ó.
tá? E o Weber, não tem, o Max dele é MAX. Mas, Jéssica, deixa eu só, assim, explicar para vocês. O tipo ideal aqui, ele falava que, assim, possa ser que o tipo ideal nem exista. Só que, para uma análise sociohistórica, é necessário que nós tenhamos em mente um tipo ideal, tá? Então, assim, é aquilo que é bem utópico. Assim, utópico é aquilo que vale um sonho, que não é real, tá? Ele acreditava, o Weber, eu vou chamar de Weber para vocês não confundirem com Karl Marx, tá? Então, o Weber, ele falava do espírito do capitalismo, que para ele era o tipo ideal. Vocês vão entender por quê. Quando eu trouxe as ações sociais, racional e irracional, eu vou trazer resumidamente aqui, porque eu queria que nós lêssemos o espírito do capitalismo, esse livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Seria interessante, mas a gente não vai ter tempo para isso, até porque a gente precisa estudar alguns outros. Então, assim, eu estou dando uma pincelada, só que, assim, estou tentando pegar aquilo que é mais importante para que vocês não fiquem a desejar em relação ao conhecimento de alguns, tá? Então, ó, vamos lá. Você entendeu, Jéssica? Não é em relação não é em relação ao Karl Marx. Isso aqui tudo em relação ao Weber, tá? Até porque o Marx, ele era abaixo o capitalismo, tá? Ele não aceitava, ele não queria o capitalismo, tá? Tá bom. Então, olha só, vamos lá, continuando. É que eu gosto de continuar. Peraí, deixa eu só voltar. Agora sim. Ó. Qual seria, então, deixa eu só voltar para cá, só para dar a explicação para vocês. E aí, na medida que vocês tiverem dúvidas, gente, vocês me avisem, tá? Por favor. Qual seria o tipo ideal de aluno, de professor, de trabalho, de sociedade? Podemos fazer, então, assim, imaginemos que a gente faça esse exercício, né? Qual a construção ideal de aluno para você, Alessandra? Ale, qual seria o aluno ideal para a Alessandra? Fala aí, por favor. Para mim, um aluno que interagisse, que gostasse de perguntar, que fosse interessado em buscar o seu conhecimento, que o professor que eu seria só uma mediadora. Isso, excelente. Ale, para você e meninos, para a Alessandra, esse é o tipo ideal, o aluno questionador, interessado e tudo isso. Talvez para outros professores, mas imaginem para o professor bem tradicional. Que? Aluno questionador tá louco? Como assim? O aluno não tem que questionar. O aluno tem que chegar, ficar quieto e absorver conhecimento, né? Então, aí a gente vai falar daquela educação bancária, né, de Paulo Freire. Naquela época lá, que ele falava da educação bancária, que é um depósito. Então, assim, o professor tradicional é esse, gente, que quer aluno quieto, o aluno tem que ficar enfileirado. Para ele, a descrição da Alessandra vai ser uma descrição perfeita? Não. Da mesma forma, deixa eu ver, Cíntia, fala para mim um professor ideal. Qual seria o seu? Para você, Cíntia, um professor ideal? Um professor ideal? Sim. Então, professor ideal, para mim, seria aquele que realmente busca ajudar o aluno a ter um conhecimento melhor. Não só ele falar, mas deixar o aluno falar também. O aluno falar, expressar a opinião dele. E realmente, o que a Alessandra falou, ser um mediador, né? Tá. Ele precisa deixar o aluno ser o aluno, né? Uhum. Não só ele, como se ele fosse um tenente lá e só ele fala e acabou. Tá. E como é que ele tinha que estar vestido? Ter mais... Como é que ele tinha que estar vestido? Como é que seria a sala de aula? Para mim, um professor ideal, a sala de aula não poderia ser igual é a nossa hoje, né? Para mim, o professor teria que deixar os alunos, vamos assim dizer, não um de costas para o outro, mas fazer círculo, né? Que é bem mais fácil também para o professor ver todos os alunos, o que eles estão ali fazendo, um ajudando, deixar o aluno um ajudar o outro. E a vestimenta, assim,
Não sendo um vestimento vulgar, ele poderia usar qualquer vestimento. Tá. Não teria um uniforme obrigatório para ele. Ótimo, ele tem a sua liberdade também. Ótimo, excelente. Deixa eu ver. Gabi, para você, como é que teria que ser o professor ideal? Gabi está aí entre nós. Deixa eu ver outra pessoa. Bruna, como que para você deveria ser o professor ideal? Bruna Igná. Gente, vocês estão mudas ou vocês entraram na sala e nos abandonaram? Deixa eu ver. Karina. Como é que seria o professor ideal para você, Karina? Estamos só... Ninguém quer falar, professor. Ninguém quer falar. Gente, vou lá, vou dar um pontinho para quem eu chamar e falar, hein? Professora, está eu, você e a Cíntia só, pelo jeito. Pois é. Pelo jeito, acho que é mesmo. Pior que é mesmo. Olha, isso aqui tá gravado, hein, gente? Eu vou ver quem é que tá aqui. Eu também. Isso, Delma. Estou aqui, professora. Não, eu sei que você tá aí. Eu tô chamando algumas, sabe, Delma? Só para ver se tá aqui mesmo. Quem falou tô aqui? Não, porque ficou... Oi, eu tava mudo. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo agora. Tá um pouquinho cortado, mas tô ouvindo. Aí eu fico mudo de novo. Ficou mesmo. Ô, gente, vamos lá. Pode falar, João. Tá muito falhado. Tá mesmo. Mas você tá me ouvindo bem? Oi? Você tá me ouvindo? Então, agora eu tô ouvindo falhado. Eu tava mudo, agora eu tô ouvindo pouco. Nossa, que pena. A Chardo chegou aí, ó. Tô mudo de novo. Nossa. Eu cheguei, gente, tem tempo. Tá aí, né, Chardo? Gente, deixa eu só ativar o mudo para eu falar agora. Então, olha, vocês perceberam que para alguns possa ser que o tipo ideal de aluno seja aquele questionador. Para outros, o tipo ideal de aluno é aquele que aceita e baixa a cabeça para tudo. Professor ideal para alguns tem que ser o detentor do conhecimento. Ele está lá com a varinha na mão e ele é o detentor do conhecimento. Ele tem um poder, né? Para outros, não. Para outro professor, ele é um mediador. Ele está lá para auxiliar o aluno, mas tem professores que não, está lá para, por ordem, mandar todo mundo ficar quieto e pegar a sala de jeito e mandar para frente. Você tem que entrar na sala, a sala tem que estar todos quietos, sem interagir. Gente, vocês percebem isso numa escola. A gente percebe esse tipo de situação, né? Como é que tem que ser a postura do aluno ideal, do professor ideal, da diretora ideal, da coordenadora ideal. Então, assim, cada um... Por isso que o Weber falava que não tinha unanimidade. Cada um pensaria de uma forma, do seu tipo ideal. Como é o marido ideal? Opa, a gente vai ter muitas opções aqui. A esposa ideal também, né? Para cada etapa da nossa vida, a gente tem uma pessoa ideal. Professora. Então, olha, oi, pode falar, é Delma? Não, Alessandra. Oi, Alê. A Chardo. Fala. Tem uma tela na frente em cima do slide. Isso, saiu, né? Ah, tá. Não, é que como eu estava falando, eu estava vendo quem é que estava falando também, porque daí quando eu ponho na outra, eu consigo ver quem está falando. Mas olha, gente, obrigada, Alê. Provavelmente, segundo o Weber, a gente não consiga chegar a um denominador comum, né? A um tipo ideal. A gente consegue se aproximar de um tipo ideal para que a gente consiga uma análise sociológica. Porque eu falei desde o início que, desde Comte, Durkheim e outros, eles precisam de método. Então, para que haja um método de estudo, eles precisam traçar estatisticamente como que seria esse tipo ideal. Tá? Então, olha só, diferente de Marx, Weber, ele se debruçou
vamos só passando. Vocês já entenderam que o tipo ideal... Depois a gente vai voltar um pouquinho nos slides mais à frente, mas é só para vocês entenderem que ele falou do tipo ideal a título de pesquisa, né, de análise sociohistórica, independente de que haja uma unanimidade, tá? Só que, gente, eu tinha falado aqui da obra dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele, na verdade, ele fala que o tipo ideal mais famoso é o espírito do capitalismo, né? Deixa eu só ver se entrou... Ficou meio... Deixa eu ver se entrou alguém. Não entrou. Gente, ó, vamos lá. Deixa eu colocar mudo. Foi. Só adiante um pouquinho. Ó, para Weber, a marca do capitalismo é a racionalidade. Eu quero que vocês entendam, deixa eu só voltar um pouquinho antes, mas olha, prestem bastante atenção, porque senão vocês não vão, de fato, compreender. Então, olha, Weber, ele, diferente de Marx, ele se debruçou sobre o desenvolvimento do capitalismo e suas características racionais, que, segundo ele, só foram possíveis graças a um tipo de ética que o próprio... Assim, a ética era do protestantismo. Então, para ele, o valor pelo trabalho, por meio de uma rígida disciplina nas atividades rotineiras, e o ato de poupar, então, assim, Weber, ele acreditava que... Por que o capitalismo é interessante? Ele pensava, tá, gente? É só racional. Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Aqui eu estou só para apresentar a teoria dele. Então, diferente de Marx, que não aceitava o capitalismo, ele falava que o capitalismo, ele era racional. Racional por quê? Sabe aquelas ações que eu mostrei para vocês, racional e irracional? É racional, com intenção. Lembra que eu falei do método? Ele dispôs de ações. Essas ações são irracionais e são racionais. Então, ele colocava que o sistema capitalista, ele cabia na ação racional para fins, para, assim, intenção, finalidade, tá? Então, para ele, o valor pelo trabalho, por meio de uma rígida disciplina nas atividades rotineiras, trabalho o quê? Sistema capitalista, né? O ato de poupar, sem que houvesse uma reprimenda ao lucro vindo por meio do trabalho, entre outras práticas e características dos protestantes, e ele atribuía isso ao protestantismo. Deram a eles, né, um perfil mais racional e pragmático que fora imprescindível para a consolidação desse sistema econômico. Então, assim, ele, nesse livro, é bem interessante, quem tiver a oportunidade de ler, mesmo que seja uma leitura pós-faculdade, gente, é interessante para vocês entenderem um pouquinho. Esse livro chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para vocês entenderem o que o Weber falava, né? Então, assim, diferente do Marx, ele não prega a destruição da sociedade capitalista. Ele compara com a vertente calvinista, né, que era a vertente, na época, que mais se falava. E ele via também a sociedade capitalista como racional, que foi o que eu acabei de falar. Falava que era uma sociedade organizada, né? Então, era uma ação social racional. Ele fala que a base do calvinismo é a poupança. O ser humano, ele precisa acumular, pois o trabalho torna o ser humano forte. Então, assim, deixa eu só explicar melhor. Alguém, assim, ficou com alguma dúvida? Porque daí, assim, se alguém tem dúvida em relação a isso, por que ele traz uma comparação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo? Eu quero que vocês entendam que, para ele, é uma ação racional. O espírito do capitalismo é uma ação racional. E ele traz um paralelo entre a ética protestante e essa ação racional. Racional por quê? Porque é pensada, né? Porque foi pensada. Então, assim, ele não prega a destruição da sociedade capitalista, né, lá desde o século XV. Ele estuda a sociedade relacionando com a reforma calvinista, né, com a reforma protestante, principalmente porque essa vertente do João Calvino, eu imagino que aqui alguns já tenham, né, já tenham lido a respeito do calvinismo.
Então, ele vê a sociedade capitalista como uma sociedade extremamente racional. É aquela ação racional com fins, com finalidade, tá? O capitalismo, o sistema capitalista, é organizado e racional. Então, as pessoas trabalham para o capitalismo. Tem uma racionalidade por trás. Né? E por que será que ele compara? Vocês podiam perguntar. Por que será que ele compara com religião? Então, ele dizia que a base do calvinismo era a obra. E era a obra... Ó, gente, isso aí é um pensamento dele, tá? Pelo amor de Dadá. Ninguém aqui está falando que é certo ou é errado. Eu estou aqui só para passar para vocês o que ele falava. Eu até, assim... falo que é interessante que vocês leiam, para vocês terem um ponto de vista de vocês. E é importante a gente falar de Weber, porque isso aqui é uma característica que geralmente cai em concursos, independente, isso aqui é sociologia. Tá? Então, nós temos várias vertentes da sociologia, né? Não só a educacional. Então, se temos várias vertentes e ele está lá como a base da sociologia, e o sistema capitalista até hoje, nasceu lá atrás até hoje, então é importante que vocês tenham isso em mente, né? Tenham essa intenção de entender. Então, ele diz que a base do calvinismo é a obra para Deus. É a poupança, você precisa poupar. O ser humano, ele precisa acumular, porque o trabalho torna o ser humano mais forte. Isso aí é pensamento dele. Mas vocês têm que ligar lá atrás, que quando eu comecei a apresentar o Weber, eu falei o quê? Que ele é filho de uma família de burgueses liberais, né? Teve uma sólida formação acadêmica em direito, e blá, 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 em política. Então, assim, é importante vocês, quando analisarem uma obra, vocês analisarem também a biografia, porque nós escrevemos conforme a nossa vivência, tá? É importante vocês traçarem sempre esse paralelo. Se eu estou numa família de burguês, a minha visão é X. Se eu estou numa família de proletariado, lembra do Marx? Falava isso também. Minha visão é Y. Tá? Então, eu preciso que vocês tenham sempre essa criticidade de olhar a obra conforme o autor, tá bom? Então, olha só. Segundo Weber, para os calvinistas é importante acumular, se organizar. Então, o calvinismo, ele previa e ele preservava o lucro. Esses valores de poupança, de lucro, coisa que o Marx, ele mais-valia, né? Tipo assim, abaixo a mais-valia, ele não, o Weber não, esses valores de poupança e de lucro, organização, disciplina, compõem a sociedade capitalista. Ele dizia que o capitalismo mais organizado surgiu dentro das sociedades calvinistas. Então, o calvinismo influenciou diretamente o capitalismo. Agora, vocês podiam perguntar, nossa, mas por que o calvinismo e o catolicismo? Aí, na obra dele, ele também fala isso. O catolicismo faz a condenação ao lucro. Então, aquela época, né, em relação ao catolicismo, assim, o católico, ele tem que, assim, o discurso católico é o discurso da pobreza. Você tem que se desprender dos seus bens, né? Então, dessa forma, o discurso católico estaria longe do discurso capitalista. Tá, tudo bem. Aí vocês perguntariam também. E as outras religiões, as religiões orientais? Essas religiões orientais também entendem que os deuses, né, entendem os deuses como presentes na nossa vida. Então, assim, os deuses, eles estão próximos a nós. Deus, né, para o calvinista, está em outro patamar. Então, para atingir, você precisa trabalhar muito para você ser merecedor de atingir esse patamar de Deus, né, supremo, superior. Então, assim, essa é a visão dele. Eu quis, assim, até abrir um paralelo, porque eu acho importante, não necessariamente... isso aí vai cair na prova? Não necessariamente. Agora eu não lembro as questões que eu coloquei, né? Se foi muito específica. Mas, gente, é importante vocês terem isso em mente, essa diferença. E sempre fala-se em diferença, porque, assim, a diferença é extrema, principalmente quando a gente traz Durkheim, Weber e Marx, Karl Marx.
tá? Então, assim, é como se fosse a água, é a dialética, na verdade, né? A dialética é a contraposição de ideias. E esses três, eles contrapõem muito as ideias, tá? Então, assim, eu achei bem importante vocês entenderem essa perspectiva do Weber, principalmente em relação a esse contraponto que ele faz com o calvinismo, né? Com o protestante. Tudo bem? Eu sei que é muita informação, gente, mas vocês merecem tudo isso, tá? Isso aqui é para vocês. Então, vamos lá. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica meio tenso, né, quando é muita informação assim. Mas eu sei que vocês conseguem, vocês superam tudo isso, tá? Ó, considerando... Professora, pode ser também... Pode falar, Lê. Pode ser também porque a gente está fazendo um trabalho bastante pesado, tem bastante coisa para fazer e o pessoal deve estar cansado, abriu as web aulas, aquelas coisas lá, o AVA, Nossa. E aí acho que o pessoal anda cansado, acho, viu? É, pior que é Só mesmo, é isso muita mesmo. coisa. E agora, Muita semana de informação. prova... Ah, é verdade, Ale. É verdade, é muita coisa mesmo. Mas olha, gente, vamos lá. Tá acabando, eu vou deixar vocês, assim, para vocês estudarem um pouquinho hoje, porque eu sei que é muita coisa para vocês, né? Então, assim, vamos finalizando, porque daí vocês já... Só que, assim, é aquela promessa, é finalizar pra vocês estudarem, porque tem bastante slide para vocês passearem por eles. Então, olha, considerando que estamos inseridos numa sociedade capitalista, e que a marca fundamental desse sistema é a racionalidade. Gente, racionalidade por quê? Porque tem uma intenção por trás desse sistema, tá? Então, falou em racionalidade, é Weber, tá? Ele traz essa intenção. Quando ele fala em capitalismo, ele fala em intenção, né? O Marx, ele fala em intenção, mas assim, de lucro, de mais-valia. A intenção, a racionalidade que ele coloca aqui é a intenção, é a finalidade. Então, aí vamos trazer um pouquinho para a nossa seara. Ser professor dentro desse sistema é exercer uma profissão, ok. E a profissão está vinculada a uma forma de ganhar a vida, por meio de uma atividade remunerada. Ok, beleza, que a gente não vive, né, só de sol, só de vitamina D. Portanto, se seguirmos pautados pela lógica weberiana, a ação social racional, que é aquela que é pensada, com vistas a um fim, que no caso é o salário, a nossa finalidade é o salário, seria uma motivação imprescindível para a escolha do professor. Ok, você vai trabalhar, você escolheu ser professor, por quê? Você tem uma motivação, tá? Se for o salário, assim, alguém poderia dizer, mas se a escolha fosse apenas o maior salário possível, talvez a pessoa tivesse escolhido uma outra profissão. Ok, né? Se a escolha é só salarial, vocês teriam a chance, possivelmente, de escolher uma outra profissão que vocês poderiam ganhar mais. Jonas, por que você escolheu essa profissão? Na verdade, acho que o Jonas... Você vai seguir, Jonas? Não sei se ele está ouvindo. Chárdua, vamos lá para Chárdua. Chárdua, você está aí agora. Por que você escolheu a profissão de professor? Gente, vocês têm que abrir o microfone para eu poder ouvir. No começo, foi por causa de trabalho mesmo, porque é uma área mais fácil de conseguir um emprego. Sim. Aí, depois que eu entrei aqui, e vi que eu me apaixonei por Libras. Ah, que bacana. Legal. Por Libras. Aí é onde eu foquei mais ainda. Ah, ótimo, excelente, excelente. Rúbia, você está com o microfone aberto. Você fala para a gente, por favor, por que você escolheu, Rúbia? Por conta das crianças, dos seus filhos, foi o seu, né, foram eles que te motivaram? Por que você escolheu? Às vezes, a professora é a Chárdua. Ah, tá, pode falar, Chárdua. Às vezes a gente entra em uma profissão, depois descobre outro mundo nessa profissão. Então, a gente entra com foco e durante o andamento, a gente muda de opinião. Isso. Chárdua, eu achei super poético o que você falou, tá? Adorei, porque assim, você entrou realmente, foi super sincera.
lá dentro. Você entrou com a intenção, claro, a gente precisa, né, estamos numa sociedade capitalista, então, assim, a gente precisa trabalhar, precisa sobreviver. Para você, a princípio, foi, né, seria mais rápido o retorno, só que, gente, quando o vírus, né, a gente está numa época de vírus, então qualquer semelhança é mera coincidência. Quando o vírus do ser professor entra na gente, aí a gente esquece até, poxa, eu vou trabalhar hoje até mais tarde, vou ficar isso, você não pensa, você faz por amor. Foi muito poético o que a Chardo acabou de falar para a gente, porque vocês vão, até muitas aqui provavelmente vão pensar assim, imagina, a professora está falando besteira, mas olha, quando você vê o rostinho daquela criança, você não pensa no seu lerite depois, ou não. Quando vocês, né, virem sabe assim, o crescimento. Na verdade, eu acho que é uma profissão tão complicada para a gente, quem tem filho sabe disso, que assim, a gente não vai chegar lá na ponta, a gente não vai visualizar o que o nosso trabalho de hoje. A gente vai ser igual plantar tâmara, gente. Vocês sabem, né? Quando a gente planta tâmara, a tâmara demora... a Rúbia tinha saído. A tâmara demora 100 anos para ser colhida. Então, assim, vocês estão plantando hoje um conhecimento, vocês vão fazer com que o menino se alfabetize, auxiliar nesse processo de alfabetização. Futuramente ele vai ser um advogado, vai ser um professor, vai ser o que quer que ele seja, vai ser um homem honesto, que é isso que interessa, e a gente não vai, é uma profissão difícil, que a gente não vai ver o fruto do nosso trabalho. Esse menino que foi lá para o espaço, ele foi porque nós auxiliamos, né? Então, assim, é muito bonito o que a gente desempenha, a gente não tem noção do que a gente faz. Né? Esse menino passou por esse processo porque ele passou por nós. Professor? Oi, pode falar. A hora que você me perguntou, eu comecei a falar, não sei se você ouviu. Não, Rúbia, não ouvi não, eu acho que deu problema no áudio. Até caiu aqui a minha conexão. Então, professora, eu escolhi essa profissão porque eu acredito que a transformação da nossa sociedade está nos pequenos, entendeu? Isso, excelente. Eu acho que se a gente não fizer essa construção desde, assim, dos primeiros anos, porque as crianças estão entrando geralmente com 6 meses, acho que a gente nunca vai ter uma sociedade mais justa. Sim, sim. Uhum. Então, parabéns, é isso mesmo. Vocês estão, assim, gente, vocês funcionam como GPS, como guias. Mas sabe um detalhe, sabe, doutora? Eu vejo muito que o profissional que já está na área e que trabalha com ensino fundamental desvaloriza muito as pessoas que têm a intenção de trabalhar com educação infantil, sabe? Mas eu acho super errado, porque aí chega lá uma criança de 7, 8, 9, 10 anos que às vezes passou por um profissional desmotivado, desvalorizado e não teve um melhor e dá trabalho, entendeu? Claro, então é isso que eu falo. Se não plantar, se você não construir no pequenininho, ele não vai ter interesse dali para frente. É isso mesmo. Gente, nós somos, assim, nós podemos impulsionar, nós podemos, assim, auxiliar no jump, né, assim, do menino, no salto do menino, ou nós podemos decapitar, alejar a criança. Então, é muito sério o que a gente faz, né? Então, olha, muito obrigada pela contribuição de vocês, eu acho que tem que ser assim mesmo. Deixa eu só... Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, olha, notem que esse movimento de fazer perguntas para o seu objeto de pesquisa já é o início da construção do seu tipo ideal. Vocês percebem isso? Pensem, olhem a resposta da Chardo, olhem a resposta da Rúbia, pensem na resposta da Alessandra, na resposta da Cíntia. Gente, é o tipo ideal? Não sei. Mas é a construção. Tá? Vocês estão em construção. A gente está sempre em construção, né? Então, olha, é o início da construção do seu tipo ideal e, consequentemente, da análise das ações sociais que envolvem o sujeito professor. Então, aqui, gente, o que vocês fizeram? Vocês tentaram construir um tipo ideal, só que é aquilo que a gente fala um pouquinho sobre, só abrindo um precedente aqui para o estoicismo,
O sujeito estoico é aquele que ele sabe o que ele pode mudar e que ele se conforma com aquilo que ele não pode mudar, né? A Rúbia, ela trouxe uma informação muito bacana, ela dividiu conosco. É muito chato porque tem pessoas que não valorizam o professor da educação infantil. Tá, então vamos agora ser sujeito estoico. A gente pode mudar a visão do outro? Não. Né? A Rúbia está certíssima, mas a gente pode mudar a nossa visão. Quando a gente desenvolve um trabalho bacana em relação àquela criança, aí a gente vai voltar para Weber. A gente está desempenhando uma ação social racional, com fins. Tá? Então, olha, a partir dos pressupostos de Weber, podemos ver certo pessimismo de alguns alunos em relação à função docente. Vocês veem isso? Né? O professor é uma pessoa amarga, autoritária e que gosta de fazer os alunos sofrerem. Tem aluno que pensa isso, gente. Eu perguntei a visão de vocês, mas vocês estão em um outro patamar discursivo, né? Vai ter gente que vai pensar assim, é um coitado que ganha mal e que não teve sucesso em outra carreira, por isso vive se arrastando nos corredores das escolas. Gente, eu tenho alguns anos de estrada, então, assim, eu já ouvi de tudo. Já ouvi em conselho de escola o professor falar assim, não, o pai falar assim, sem intenção, sem má intenção, falar assim, professora, não ligue não, tem importância não, qualquer coisa ele vai ser professor. Um absurdo isso, sabe, assim, um absurdo. E já vi também o pai falando assim, eu já falei para ele, professora, que se ele não estudar, ele vai ter que ser professor. Vocês entenderam isso? Eu olhava para o lado, assim, para alguns colegas e falava assim, gente, não acredito que eu estou ouvindo isso. Né? Então, assim, são coisas absurdas em relação... E o Weber já colocava também em relação ao pessimismo, tá? Ele já trazia que há uma possível visão pessimista em relação à tipologia social. Mas isso aí é normal, acontece. Então, olha... Esses são aspectos importantes que estão em parte do imaginário brasileiro e que precisam ser colocados dentro do arcabouço teórico a ser construído. Então, olha, deixa eu só ver se eu... não coloquei mais. Quando eu fiz as perguntas para vocês, vocês trouxeram uma linha temporal. A Shardo, ela exemplificou completamente uma linha temporal. Então, a minha ação... né, social, racional, no início do curso era essa. A minha ação social, racional, agora, né, de meados para o fim, que no caso da Shardo, ela está assim, está mais para o fim. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar, gente. Não. A ação social dela agora é outra, tá? A racional dela é outra. Assim, eu quis fazer algumas perguntas e trazer informações relacionadas a vocês justamente por isso, tá? Para vocês perceberem que a ação racional, ela é pessoal, ela é do indivíduo. Deixa eu só... Aqui, melhorou. Tudo bem, gente? Ok? Vocês entenderam? Professora, espera um pouquinho. Tá. O racional é o que eu... É o que eu queria no começo, é o racional. As duas, tanto no começo quanto agora, a sua ação social, ela é racional. Por quê? Porque você tem uma finalidade. Independente de você ter mudado essa finalidade, você percebe que o seu tipo ideal foi mudando ao longo dos meses, ao longo dos anos. Sim. E por isso que o Weber, ele trabalhava em cima da ação social. Diferente do fato social de Durkheim. Weber, ele traz essa construção, por isso que também não existe o tipo ideal. Eles querem formar eles querem mostrar, fazer uma construção de tipo ideal, mas é só para análise sócio-histórica, para que hoje a gente pudesse entender que o tipo ideal de outrora, né, de antigamente, seria o professor de jaleco, aquelas salas de aula em que o professor está lá em cima, né? Se possível, aquele tabloide, né, de madeira, o professor está lá em cima, as carteiras separadas, o tipo social de antigamente é diferente do tipo social de hoje. Então, o Weber, ele já trazia que é importante a construção do tipo social só para análise. Isso não quer dizer que a gente vai chegar a um tipo social, porque a ação social de cada ser humano, de cada indivíduo, muda no decorrer
né, no passar dos tempos, no passar dos anos. A Ruby, ela tinha uma intenção no início. Hoje em dia, ela tem uma outra visão. Possa ser que em algum momento ela tenha a menina dela que é mais velha. Em algum momento ela tenha agido de forma diferente de como ela agiria hoje enquanto visão que ela tem de professor, né? A cobrança que antigamente vocês talvez, nós, faríamos em relação ao perfil do professor, seria uma outra cobrança de hoje, quando a gente está no meio, quando a gente está dentro, tá? Porque assim, possa ser também que, assim como o Max falava, que quando a gente luta, né, a gente briga por alguma causa, quando a gente está fora da causa, é diferente de quando a gente está dentro da causa. Dentro da causa, a gente pode se corromper. Então, por isso que o Weber falava que o tipo ideal é necessário a construção, mas não quer dizer que realmente a gente chega a esse tipo ideal, tá? Por conta justamente das ações sociais, que podem ser de ordem irracional, aquela afetiva, que é de supetão que a gente age, pode ser tradicional, aquela que está dentro da gente, seja por conta de religião, de política, de costume, de hábito, tá? De cultura. Pode ser também racional, com a finalidade. Quando eu entrei no curso, eu pensava assim, agora eu penso assado. Pode ser em relação a valores morais, né? Então, assim, o meu valor ético é alfabetizar a criança, né? Então, independente de eu usar esse método ou outro, o meu compromisso ético é com a alfabetização. Vai ter outro professor que, não, o meu compromisso ético é com a instituição. A gente falou um pouquinho disso, mas eu não quero nem trazer muito para vocês não misturarem com Karl Marx, porque a gente está falando do Weber. Então, gente, aqui só retomando as ações sociais. Isso é importante que vocês tenham em mente, porque isso sim vai cair na prova, tá? As diferenças entre essas ações sociais, que podem ser racional, eu coloquei até mais para cá, ó. Quando vocês voltarem, vocês vão entender. Então, aqui, ó. Nós temos essas ações, as duas primeiras. Aqui eu disseco um pouquinho, tá? Eu falo um pouquinho mais de cada uma. Tradicional, afetiva, racional. Racional em relação ao objetivo e em relação ao valor. O objetivo pode ser fim. Então, aqui está um pouquinho mais resumido, só para a gente fazer um breve resumo aqui. Foquem nisso, tá? Tipologia da ação social. Lembrando que falou em ação social, falou em Weber. Falou em luta de classes, fala-se em Karl Marx. Falou em fato social, é Durkheim. Tá? Em sociedade ideal, é o Comte. Tá? Então, é importante que vocês tenham em mente, gente, essas diferenças. Isso aí é necessário, tá bom? Então, vamos lá. Para hoje, resumindo, ação social, Durkheim, Weber. Ação social tradicional. Essas duas primeiras são irracionais, que a gente não pensa. A gente faz, a gente não questiona. A tradicional, tá? A afetiva, também a gente não questiona. Tô lá tô lá dirigindo, me trancaram, vai sair aquele nome bonito, né? É óbvio que não, porque nós somos pessoas evoluídas, né, gente? Não sai nome do bonito, a gente não mostra o dedo do meio, nada disso. Nós somos evoluídos. Então, assim, é só para vocês terem uma noção. Pisou no meu pé, você solta aquele belíssimo, muito obrigada, o pezinho é meu, né? Vai com Deus, ok? Então, assim, ação social afetiva é aquilo que sai, assim, da emoção. Você vai com todo o gás de emoção. Tradicional, está entranhado em nós. A gente faz porque a gente faz. Chega a época do Natal, a gente pensa em comprar alguma coisa, em presentear. É aniversário, a gente já pensa, poxa, se eu tiver condição, eu vou dar presente. Ou ao menos, eu vou dar os parabéns, né? Agora, racional é quando a gente tem uma intenção, a gente pensa racional. Vem de racionalidade, de razão, de pensamento. A gente pensa na racional, que pode ser em relação ao valor, né? O trabalho voluntário é uma coisa ética, é minha, né? Eu faço, né? Pode ser de cunho religioso, de cunho político.
de finalidade, que alguns chamam fins, outros chamam valor. Qual a minha finalidade em estudar? Vou fazer a prova ou adquirir conhecimento, tá bom? Gente, olha, aqui foi um resuminho, eu não quis colocar muitos slides, até porque eu sugiro que vocês, no final da aula, né, agora no final da aula, vocês visitem o AVA ou vão lá no e-mail, baixem aqueles PowerPoints. Os 2 primeiros, eu já tinha falado aqui no início, só foi o PowerPoint com áudio, que a gente não tinha ainda a nossa aula online. Mas os demais, eu já coloquei algumas, né, o vídeo, porque vocês podem rever o vídeo, vocês podem também só passar pelo PowerPoint. Se vocês passarem pelo PowerPoint, focarem naquilo que vocês estiverem lendo, leiam, só leiam. E coloquem na cabeça de vocês, anotem, igual o Alessandro está fazendo aí, ó. Anotem, olha, vocês vão estudar Conte, anotem as características dele. Vocês vão estudar, na sequência de Conte, Durkheim. Anotem as características do Durkheim. Vocês vão estudar o que mais? Depois do Durkheim, eu acho que eu trouxe o Marx. Divisão de classe social. Anotem as características do Marx. Vocês vão estudar o Hegel, que eu coloquei depois do Marx. Anotem isso também. Depois do Hegel é o Weber. Anotem o que vocês entenderam do Weber. Então, foram esses sociólogos que vocês estudaram. Façam um resuminho, não vai ser nada demais. Só que, assim, a dica que eu dou para esse último, o Weber, ação social, tá? Ação social, isso aí, certamente, gente, vai cair. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Porque daí a gente pode ir finalizando para eu deixar um tempo para vocês estudarem um pouquinho. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo, obrigada. Imagina, Lê, olha, boa prova, no dia 22, abra um link, fica com Deus, Alê, abra um link e estudem, façam a prova, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida... esse link vai estar no AVA? É assim, Cíntia, eu mandei para o e-mail de vocês o link, também está no AVA, só que alguns alunos aqui, eles não estão no meu AVA. Por isso que vocês não tinham acesso. Eu não lembro se você está. Você está no meu AVA, Cíntia? Não sei, professora, porque estava tudo bagunçado. Como muita da gente estava com a aula de quarta de sexta-feira, é isso? Isso mesmo. Então, por isso que eu mandei... olhar no e-mail. Isso, olha no e-mail, porque eu mandei também para você. Olha no e-mail... Oi, pode falar. O link está lá no AVA, na sua matéria. Isso, e aí, quando a gente clica, fala que ainda não está disponível, mas está lá. Isso mesmo. Ótimo, excelente. E caso, gente, agora, pelo amor de Dadá, se chegar no dia 22, vocês, né, vai que dê alguma coisa. Vocês vão entrar no AVA, não conseguem. Eu mandei por e-mail de vocês. Outra dica que eu dou, abram o e-mail de vocês, salvem um link no WhatsApp. Tá? Pega o e-mail de vocês, manda para o WhatsApp de vocês, né? Manda para o WhatsApp de filho, de marido, de quem quer que seja, porque no dia vocês fazem, deu pau em tudo. Vocês vão ficar pelo menos com o santo WhatsApp, tá? E aí vocês entram pelo telefone para fazer a prova. Então, assim, adiantem alguma possibilidade de dar problema. Por isso que eu mandei para o AVA, mandei por e-mail, e aí vocês mesmos já entram no e-mail, já direcionem para o WhatsApp, porque daí facilita, vocês têm assim, 3 níveis de ferramenta para vocês atuarem, tá? Só que, assim, outra coisa que é importante falar, abre dia 22, dia 23 às 19 horas, gente, fecha, sem desculpa, tá? Então, assim, por isso que eu sugiro que abril, vocês já façam logo, tá bom? Mais alguma dúvida, meninos? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Nara. Esse slide que a senhora passou hoje, vai mandar no e-mail, né? Vou mandar no e-mail. E aí, gente, eu não consigo mandar o vídeo hoje, porque o stream só me deixa, assim, baixar o vídeo no dia seguinte. Então, assim, eu posso mandar hoje ou eu posso mandar no mais tarde da manhã, porque eu já mando o vídeo. Tá? Mas eu acho que eu já vou mandar no e-mail de vocês hoje, pelo menos o PowerPoint, Nara. Então tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Aí amanhã eu mando um vídeo. Imagina, que isso. E, gente, olha, qualquer dúvida, eu vou estar linkada, vou estar aberta no dia 22, no dia da prova, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pedido de socorro, só não pede dinheiro, porque não tem. Mas, assim, os demais podem pedir, tá bom?
Professora Mirna. Oi, eu pode falar. Eu já peguei já tudo no e-mail, professora. Eu já mandei para eles o e-mail no grupo e vou também já baixar os PowerPoints que a senhora mandou, já mando no grupo também, para todo mundo ter beleza, acesso. sim. Olha, muito obrigada, gente. Vocês, olha, sinceramente, eu falo para a Sibeli o tempo inteiro. Vocês são muito parceiros. Vocês são um apoio que vocês não têm noção. A gente sobrevive por conta de vocês, porque vocês apoiam a gente o tempo inteiro. Eu não tenho o que reclamar de nenhum de vocês, de verdade. Eu só tenho que ajoelhar e agradecer por todos. Professora, muito obrigada pela parceria. Nós que agradecemos. Oi, Delma, não ouvi. Então, é que na minha unidade 2... Pode falar, Delma, pode falar. Na unidade 2, está aparecendo que é a professora Cláudia. Então, é isso mesmo, Delma. Por isso é que você está, assim, te colocaram na disciplina da Cláudia. Então, assim, por isso que eu mandei o material todo pelo e-mail. Você conseguiu ver o e-mail? Consegui. Tem o link da prova no e-mail, seu. Então beleza. Mas a gente, assim, não tem problema, porque depois que vocês fizerem a prova, eu vou ver o resultado e eu vou postar as notas de vocês. É que alguns alunos estão lá na verdade, gente, a maioria está na disciplina da Cláudia. Então, possa ser que vocês entrem no AVA e vocês não vão ver nada que eu postei. Mas tudo que eu postar no meu AVA, que só alguns têm acesso, eu vou mandar para o e-mail de vocês, tá? Não se preocupem. Tá bom, muito obrigada. Meninos, olha, imagina, boa semana, muito obrigada pela presença. Então, assim, boa prova, que Deus abençoe, tá? Professora, obrigada. Nadinha, com Deus. Beijo, Ale. Beijo. Quem quer perguntar? Eu. Vai ter atividade para nota? Nara, olha, na verdade, assim, alguns, como a gente não está assim, a gente não está presencial e alguns estão acessando pelo telefone, eu não tenho como vocês me enviarem as respostas, sabe aquelas que eu tinha passado para vocês antes, no chat, que tem como enviar, quem no chat aí, aqui esse ícone que eu estou mostrando para vocês, que tem como vocês me enviarem assim, resposta. Então, assim, não se preocupa com a nota de trabalho, que vai, assim, eu estou contando com a participação de vocês. E todo mundo está participando, tá bom? Ai, que ótimo. Jarda, e você também está participando. Estou gostando de ver, hein, bonitinha. Ai, obrigada. Ó, meninas, boa semana para vocês, tá? Deus abençoe. Estudem, por favor. E boa prova. Beijo. Fica com Deus. Beijo, obrigada, professora. Estudar bastante, né? Estudar bastante, Jonas. Você principalmente. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora eu tô. No final da aula eu tô. É que eu tô ouvindo tudo cortado, mas eu tô ouvindo uns pedaços. Tá muito ruim. Depois você mas volta dá pra ouvir lá. pedaço. Depois você volta lá, eu vou postar o vídeo no e-mail de vocês amanhã e você dá uma olhadinha, tá bom? Beleza, já tá tudo Beijão, certo gente. já. Olha, na ponta da língua, toda a resposta. Tá bom, então. Fiquem com Deus, meninos. Amo vocês. Boa semana. Se cuidem, tá? Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite, queridos. Tchau.